Que o Senhor abençoe mais uma vez, Senhor, nossos corações, para receber tua abençoada palavra, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero saudar a todos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler aqui Apocalipse 2, versículo 15, que diz assim: assim tem também os que seguem a doutrina. Apocalipse 2,15. Assim tem também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Lembro o livretinho que eu já preguei aqui, estou pregando agora sobre as doutrinas dos nicolaítas. Você recordará nesse livrete aqui, quem tem ouvidos, você recordará que eu salientei na era de Éfeso que a palavra nicolaíta vem de duas palavras gregas, nikal, que significa conquistar, e lau, que significa os leigos. Nicolaíta significa conquistar os leigos. Agora, porque isto é uma coisa tão terrível, é temível, é terrível, porque Deus nunca colocou sua igreja nas mãos de uma liderança eleita que se mova com mentalidade política. Deus não permite isso, uma mentalidade política. Não pode ser dessa maneira. Deus nunca permitiu isso. Ele colocou sua igreja aos cuidados de homens ordenados por Deus, cheios do Espírito, que vivem da palavra, os quais guiam as pessoas, alimentando-as da palavra. Ele não separou as pessoas em classes para que as multidões sejam dirigidas por um sacerdócio santo. É verdade que a liderança deve ser santa, mas assim deve ser também toda a congregação. É irmão Brando que está falando. É verdade que sejam dirigidas por um sacerdócio santo. É verdade que a liderança deve ser santa, mas assim deve ser também toda a congregação. Além disso, não há nenhum lugar na palavra onde sacerdotes ou ministros ou semelhantes sejam mediadores entre Deus e o povo. Tampouco há onde eles sejam separados na sua adoração ao Senhor Deus. Quer que todos o amem, separado na adoração, na sua adoração ao Senhor. Deus quer que todos o amem e o sirvam juntos. O nicolaísmo destrói esses preceitos. O nicolaísmo destrói isso. E, em substituição, separa os ministros do povo e faz líderes, senhores supremos, em vez de servos. O nicolaísmo faz isso. Faz os ministros, senhores supremos, em vez de servos. É isso que o nicolaísmo faz. É um espírito perigoso. Olha. Em vez de servos. Vou repetir. Olha. O nicolaísmo destrói esses preceitos e, em substituição, separa os ministros do povo e faz dos líderes senhores supremos em vez de servos. Agora, esta doutrina, na realidade, começou como uma obra na primeira era. Parece que o problema estava em duas palavras. Anciãos, presbíteros, e bispos, supervisores, Embora a Escritura mostre que há vários anciãos em cada igreja, alguns entre eles, Inácio,
Alguns entre eles, Inácio, começaram a ensinar que o conceito de um bispo era o de alguém de preeminência ou autoridade e controle sobre os anciãos. Agora, a verdade do assunto é que a palavra ancião significa quem a pessoa é, enquanto que a palavra bispo significa o ofício do mesmo homem. Isso é muito claro, olha, preste atenção. Agora, a verdade do assunto é que a palavra ancião significa quem a pessoa é, enquanto que a palavra bispo significa o ofício do mesmo homem, não é fazendo duas pessoas. O ancião é o homem, bispo. O ancião é o homem, bispo é o ofício do homem. Ancião sempre se referiu e sempre se referirá simplesmente à idade cronológica de um homem. Referirá simplesmente à idade cronológica de um homem no Senhor. Ele é um ancião, não porque seja eleito ou ordenado, mas por causa do tempo que ele tem no Senhor, etc. Mas porque ele é mais velho. Ele é mais amadurecido, treinado, não é neófito, é de confiança por causa da experiência e da prova de longa data de sua prática cristã. Mas não os bispos, não se prenderam às epístolas de Paulo, mas não os bispos, não se prenderam às epístolas de Paulo, mas preferiram recorrer à exposição de Paulo na ocasião em que ele chamou os anciãos de Éfeso a Mileto, em Atos 20. No versículo 17, o relato declara que foram convocados os anciãos. E logo no versículo 28, eles não são chamados de bispos, são os mesmos anciãos, supervisores. E esses bispos, sem dúvida, de mentalidade política e ansiosos por poder, insistiram que Paulo tinha dado a entender que os bispos eram mais do que o ancião local, eram pessoas acima do ancião local. Eles tiveram entendimento que Paulo fez isso, Paulo não fez isso, com capacidade oficial, somente em sua própria igreja. Para eles, um bispo. Agora era alguém com autoridade estendida sobre muitos líderes locais. É isso aqui o que não é correto. Tal conceito não era nem escriturístico, nem histórico. Embora até mesmo um homem da natureza de Policarpo se inclinasse a tal organização. Assim, aquilo que começou como uma obra na primeira era fez-se literalmente uma doutrina, e assim na primeira era e assim é hoje. Bispos ainda alegam ter poder para controlar homens e líder com eles como desejam, colocando-os no ministério onde eles assim querem, quer dizer, controlando. Isto nega a liderança do Espírito Santo, que aí tem um homem na frente, que diz: apartai-no a Barnabé e a Paulo para a obra a que os tenho chamado. Isto é antipalavra e anticristão. Mateus 20, 25 e 28. Então Jesus, chamando-os para junto de si,
disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. É isso, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Isto foi o que Jesus falou. Mateus 23, 8, 9. Vós, porém, não querais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu. Então, o ministro local, o Espírito Santo, age com ele. Ele não é para ter um bispo sobre ele, não. Com liderança sobre ele, não. Tira o lugar do Espírito Santo agir no ministro local, se outro homem comandar, porque ele tem a liderança, tira a liderança do Espírito Santo. Isso é anticristo. O João Brando diz aqui. Nós temos que falar o que o profeta disse. A fim de esclarecer isto ainda mais, deixe-me explicar o nicolaísmo. É nicolaísmo isto. É nicolaísmo. Deixe-me explicar o nicolaísmo desta maneira. Recorde que em Apocalipse 13, 3 diz: e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Agora nós sabemos que a cabeça ferida era o Império Romano pagão, aquele grande poder político mundial. Esta cabeça se levantou novamente como o Império Espiritual Católico Romano. Aí levantou de novo essa cabeça que foi ferida, como o Império Espiritual Católico Romano. Agora observe bem isto. O que a política romana pagã fez que foi a base do seu sucesso. O que a política romana pagã fez, que foi a base do seu sucesso, ela dividiu e conquistou. Essa foi a semente de Roma. Dividir e conquistar. Seus dentes de ferro dilaceravam e devoravam. Quem dilacerava e devorava não podia mais se levantar, como quando destruiu Cartago, e o semeou de sal. A mesma maneira de ferro, a mesma semente de ferro permaneceu nela quando se levantou como a falsa igreja, e sua política tem permanecido a mesma: dividir e conquistar. Era isso.
Isso é nicolaísmo, é dividir e conquistar. E Deus o aborrece. Deus o aborrece isso. Ora, é um fato histórico bem conhecido que quando este erro ensinou-se na igreja, ora, é um fato histórico bem conhecido que quando este erro insinuou-se na igreja, homens começaram a disputar o ofício de bispo e, como consequência, esta posição passou a ser dada aos homens mais instruídos e materialmente mais progressistas e de maior inclinação prática, política. Aconteceu assim. Cuidado para esse tipo de gente. O conhecimento humano e o programa começaram a tomar o lugar da sabedoria divina e o Espírito Santo. E o Espírito Santo não mais controlava isto, não mais controlava. Isto, na verdade, foi um mal trágico, porque os bispos começaram a sustentar que não era mais preciso um caráter cristão transparente para ministrar tanto a palavra como os ritos na igreja, pois eram os alimentados, os alimentos os elementos e a cerimônia que importavam. O que importava eram os elementos e a cerimônia que importavam. Isto permitiu que homens maus, sedutores, despedaçassem o rebanho. O que aconteceu e vem acontecendo. Uma doutrina feita pelo homem da elevação de bispos a uma posição não concedida a eles na Escritura, o passo segundo foi a distribuição de títulos de nível que culminou numa hierarquia religiosa, porque logo havia arcebispo, sobrebispo e cardeais sobre os arcebispos, e no tempo de Bonifácio III havia um papa sobre todos, um pontífice. Olha onde chegou, né? Veja onde chegou. Ora, com a doutrina nicolaíta e a fusão do cristianismo com o babilonismo, os resultados finais tinham que ser o que Ezequiel viu no capítulo 8, versículo 10. E entrei e olhei, e eis que toda a forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. Apocalipse 18, 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu. Em Apocalipse 18, 2. A grande Babilônia se tornou morada de demônios, e coito de todo o espírito imundo, e coito de toda a ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Agora, esta doutrina nicolaíta, esta regra que foi estabelecida na igreja, não agradou muito bem uma porção de pessoas, porque elas podiam ler a epístola ou a composição
esporádica sobre a palavra escrita por alguma pessoa piedosa. Então, o que fez a igreja? Excomungou os mestres corretos e queimou os rolos, excomungou os mestres corretos e queimou os rolos de pergaminho. Eles disseram: é preciso instrução especial para ler e entender a palavra. Ora, até mesmo Pedro disse que muitas coisas que Paulo escreveu eram difíceis de entender. Pegaram isso aí. Tendo tirado a palavra do povo, logo coube ao povo ouvir somente o que o sacerdote tinha a dizer, não mais a palavra que o sacerdote tinha a dizer, e fazer o que ele lhes dizia. Eles chamaram isso de Deus e sua santa palavra. Eles chamaram isso de Deus e sua santa palavra. Chamaram isso de Deus e sua santa palavra. Sem ser. Eles tomaram controle da mente e da vida das pessoas e fizeram-nas servos de um sacerdócio despótico. Agora, se você quer prova que a Igreja Católica demanda as vidas e as mentes dos homens, ouça só o edito de Teodósios X. O primeiro edito de Teodósio. Este edito foi publicado logo depois que ele foi batizado pela primeira igreja de Roma. Nos 3 imperadores determinados que nossos súditos adiram firmemente à religião que foi ensinada por São Pedro aos romanos, a qual tem sido fielmente preservada pela tradição e que é regra professada pelo pontífice Demácio de Roma e Pedro, bispo de Alexandria, um homem de santidade apostólica, de acordo com a instituição dos apóstolos e doutrina do Evangelho. Creiamos em uma divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De igual maneira, de igual majestade na Santíssima Trindade. Nós ordenamos que os adeptos desta fé sejam chamados cristãos católicos. Nós antimatizamos todos os insensatos e seguidores das outras religiões com o infame nome de heréticos e proibimos seus ajuntamentos clandestinos de assumirem o nome de igreja, além da condenação da justiça divina. Eles devem esperar além da condenação da justiça divina, eles devem esperar a dura pena que nossa autoridade, guiada pela sabedoria celestial, julgar próprio, aplicar, as 15 leis penais que este imperador publicou em um mesmo número
de anos, em um mesmo número de anos, privaram os evangélicos de todos os direitos do exercício de sua religião. Os excluiu de todos os ofícios civis e os ameaçou com muitas confiscos, degredos e, em alguns casos, até mesmo de morte. Olha, e os ameaçou com muitos confiscos, degredos e, em alguns casos, até mesmo a morte. Você sabe de uma coisa? Nós estamos rumando exatamente nessa direção hoje. A Igreja Católica Romana chama a si mesma de igreja, mas ela chama a si mesma de primeira igreja ou igreja original. Isso é absolutamente correto. Ela foi a primeira igreja de Roma original que se apostatou e entrou em pecado. Ela foi a primeira que se organizou. Nela foram encontradas as obras e depois a doutrina do nicolaísmo, e Jesus Cristo é contra. Ninguém negará que ela é mãe, ela é a mãe e tem produzido filha. Agora, uma filha sai de uma mulher vestida de escarlate. Esta está sentada sobre as 7 colinas de Roma. Ela é uma meretriz e tem gerado filhas. E essas filhas são as igrejas pentecostais que saíram dela e depois voltaram diretamente à organização e ao nicolaísmo. Esta mãe das igrejas, filha, é chamada de prostituta. Essa é uma mulher que foi infiel aos seus votos matrimoniais. Ela estava casada com Deus e depois saiu fornicando com o diabo, e em suas fornicações tem dado à luz filhas que são exatamente iguais a ela. Esta combinação de mãe e filha, anti-palavra, anti-espírito e consequentemente anticristã. Sim, anticristã. Foi onde chegou. Anti é contra a doutrina cristã. Isso foi o que aconteceu. Ela gerou essas filhas também contra a doutrina cristã. Agora, antes que eu vá longe demais, quero mencionar que estes bispos primitivos pensavam que estavam acima da palavra. Eles dizem às pessoas que podiam perdoar seus pecados. Diziam às pessoas que podiam perdoar seus pecados pela confissão desses pecados. Isso nunca foi verdade. Eles começaram a batizar criancinhas no 2º século. Eles, em verdade, praticavam o batismo para regeneração. Não admira que as pessoas estejam confusas hoje. Não é de admirar, não admira que as pessoas estejam confusas hoje. Se já estavam tão confusas naquele tempo, tão perto do Pentecostes. Estou encerrando a mensagem. Estando cerca de 2.000 anos
distante da verdade original. Não é de admirar como estão tão confusos hoje, porque se lá, há 2000 anos da verdade original lá já estavam confusas e hoje se encontra nessa confusão. A grande Babilônia, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições da terra. Então, meu irmão, minha irmã, que esta mensagem traga um esclarecimento que não pode haver esse nicolaísmo, governo humano. Não é governo humano, esse governo é do Espírito Santo. Cada igreja local, o Espírito Santo opera sem precisar de um governo humano, sem uma liderança humana. A liderança é do Espírito Santo para cada igreja local. E o ancião e o bispo não é duas pessoas não. O bispo é o ofício, o ancião é o amadurecimento que ele tem, o tempo que ele tem de experiência no cristianismo. Não que é outro ofício, não. O ofício é bispo. O ancião é a idade dele no tempo, na palavra. A idade dele com Deus, o tempo que ele tem com Deus, conhecimento, entendimento. Então se torna um ancião, não para que haja um mandando no outro, não. O próprio bispo mesmo, ele é ancião também.